2006. Eu fui para alguns estados, convidado por muitos colegas, e vejo alguns estados mais próximos da nossa meta, que é Brasília, como o Rio Grande do Norte, por exemplo, o Tocantins hoje. O Tocantins é vitorioso hoje, não é? O Espírito Santo, o Paraná está com inicial 4.700, Cristiano. Tem um colega sergipano que trabalha na polícia do Paraná e me fez uma visita essa semana, me disse que muito alegre com isso. E quando eu vejo vocês aqui, eu vejo a desesperança. Eu vejo a desesperança. Mas quero dizer a vocês que isso é natural. Natural. Mas a responsabilidade de vocês por estarem aqui é muito maior. Muito maior. Vocês precisam mobilizar todo mundo. Vocês precisam, nesses próximos 20 dias, mobilizar essa Polícia Civil cearense em peso. Porque ou é isso, gente, ou vocês vão ter que se lamentar mais 3 anos. Porque a luta classista passa necessariamente pelo sindicato. Não adianta. E eu gosto muito do Vamos Mudar a Polícia, porque lá em Sergipe nós criamos um movimento Operação Padrão, com o mesmo nome do nosso ato, né, que lá no Piauí chama Polícia Legal, que aqui parece que tentou se fazer um cumpre essa lei, mas não teve a pujança que deveria ter. Nós da Operação Padrão, do movimento, nós nunca quisemos fundar outro sindicato, fundar uma associação, porque nós entendemos que nós precisávamos mudar o sindicato. Nós focamos, quando nós fomos até onde o braço alcança do movimento. Mas o movimento, o braço é curto. E aí a gente parou e disse, vamos organizar e ganhar a eleição. Nós ganhamos a eleição. É o segundo mandato do movimento Operação Padrão no Simpol Sergipe. É o meu primeiro mandato como presidente, embora eu fale muito, mas eu era vice no primeiro mandato. E nós conseguimos em 6 meses em 5 meses de sindicato, fechar o acordo do governo. Nós em 5 meses travamos de um jeito a polícia sergipana, que o governador disse, que eu não tenho jeito, eu vou ter que conversar com eles. Conversou e nós conseguimos fazer um bom acordo, que nos dá hoje, no Nordeste, a posição de 2º lugar. No Brasil, acho que estamos em 9º ou 8º. Graças a Deus, quero que as polícias cresçam para que eu possa ter, não é? Isso não é uma competição, isso é um horizonte, não é? A alcançar. Antes de ir para uma secundaridade, é até bom. O problema aqui foi desligado, está... Está esquecendo. Eu sei como é que funciona isso. Eu sou bom de encher linguiça, né? Mas eu vou encher uma linguiça aqui, não vou por conta disso, não é? Porque eu pensei, ouvindo as falas, dos problemas que são os mesmos em todas as polícias, né? Delegado, dono da polícia. O delegado não trabalha, você trabalha por ele, ele só assina, ele faz da polícia o seu quintal, a sua cozinha. E compra você quando lhe dá o acesso quando eu digo você, viu gente, é genérico, tá? Quando compra você quando lhe dá o acesso ao cabrito lá em minha terra é o carro roubado que está recuperado e a gente usava, não se usa mais, graças a Deus. Quando dá você os tickets de combustível, né, para você botar no seu carro, ou então quando você faz o relatório dele, tudo dele, ele lhe deixa trabalhar 2 dias na semana, não é isso? Em algumas localidades lá em Sergipe, isso acabou muito, mas existia ainda o jogo do bicho, dar uma taba. Graças a Deus, gente, eu tenho uma satisfação de dizer que isso lá no Sergipe hoje é exceção, sabe? Mas há muitas pessoas abdicaram de uma vez por todas disso, porque não querem perder a dignidade que o salário justo lhe trouxe. E eu acho que isso tem que acontecer no resto do país, e o Nordeste, que é o nosso horizonte, tem que seguir esse exemplo. E vocês precisam, aperta nesse botão de novo. E vocês precisam se unir. É uma pena que esse fio não me deixa me mexer, que eu me mexo muito, mas vocês
Se eu ficar me balançando é porque eu estou preso aqui, tá, gente? Mas tudo bem. Eu gostaria que cada um de vocês aqui, primeiro que vocês devem olhar para o lado e pô, tá vazio o nosso auditório. Não, está vazio, não, está cheio de esperança. Lá em Sergipe, começamos com 14 colegas. Eram os 14 gatos pingados. Durante muito tempo fomos. E esses 14 hoje são só 7. Hoje. Porque tivemos um problema lá na nossa diretoria e então são 7. Mas esses 7 respiram a polícia. Sabe? Respirar a polícia não é só querer o bom salário, não, é querer a dignidade e o orgulho de fazer parte de uma instituição séria, respeitada. Olha, gente, lá em Sergipe, as famílias já estão incentivando seus filhos a serem policiais. O policial já é reconhecido no meio como uma pessoa de respeito. Uma festa, ele é policial civil, é? Poxa, quando vai ter concurso? Sabe como isso orgulha a gente? Sabe que a gente fez parte dessa... E vocês vão ter esse orgulho, eu tenho certeza disso. Porque eu estou olhando para vocês e vejo Sergipe, como eu vi Piauí, sabe? Como eu vi outros tantos locais que eu viajei aqui pelo Brasil. Então vocês se encham de esperança e levem essa mensagem. Vocês têm a obrigação de transformar em mil. E convencer o seu colega, mas convença com amor, convença com doçura, não brigue não, porque não vai adiantar bater pouco. Você tem que dizer, olha, está na hora de mudar de verdade, porque vocês têm o privilégio de ter uma chapa onde eu olhei no olho de cada um, e cada um respira o sonho de uma polícia melhor. Ninguém está aqui oportunisticamente, não. Ninguém está aqui querendo se encostar no mundo sindical para não trabalhar. Foi muito bom enxergar isso em cada olhar, em cada diretor. A humildade para aprender e às vezes também para ensinar. Então vocês têm o privilégio de ter uma chapa dessa. Eu tenho 3 passagens, eu dei uma... Essa falação é o que eu fiz no Rio de Janeiro, é o que eu fiz no Piauí, Cristiano, há pouco tempo atrás. Essa falação, o Cristiano já está de saco cheio de ouvir isso aqui. Mas eu quero começar vocês, pode apertar um botãozinho, falando a Polícia Civil na Constituição Federal. Olha, o que eu vou dizer aqui, eu acho que a maioria de vocês sabe, mas nunca pensou dessa forma. Vocês ouvem, mas ouvem e passa. Mas vamos começar, e olha que eu não trouxe aqui nenhuma novidade. O que eu trouxe aqui está escrito em qualquer lei, em qualquer constituição, em qualquer livro. Eu não estou criando nada. Eu estou apenas tentando despertar o raciocínio dos senhores. Outro quadro. A vida da Polícia Civil, ela nasce na Constituição Federal. E o artigo que traz, que nos introduz no Estado brasileiro é o artigo 154. Não passa agora não. Por que eu falei Estado brasileiro? Gente, porque quando a Constituição foi feita, ela foi feita para organizar o Estado brasileiro, não é? O que é o Estado? O Estado é povo, o Estado é governo e o Estado é território. Lembram disso? Todo mundo estudou isso. Teoria geral do Estado. Se não foi para no curso de direito, foi para concurso, não é? Todo mundo estudou isso. Mas o território está lá fixo. O governo são as pessoas, uma coletividade que se junta para dirigir os destinos daquele povo, naquele território. E para que isso ocorra, esse Estado tem que estar formalizado. E aí dá a esse Estado uma certidão de nascimento que, no caso dos países, são as suas constituições. E nessas constituições, dentre diversas coisas, eu não vou aqui falar sobre direito constitucional, está a organização mínima do Estado. E no Brasil, quando se foi feita essa organização mínima, se pensou em diversos órgãos e se destacou a segurança pública. E se disse lá que a segurança pública ela vai ser desempenhada por alguns órgãos. E dentre esses órgãos está a Polícia Civil.
Então esse artigo é o artigo que inaugura, que diz que a segurança pública é o dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e a comunidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Esse é o caput do artigo 144. Caput é a cabeça, é o texto principal do artigo. Então, passa para outro quadro. Nós vamos entender agora, ó, eu dei uma esmiuçada, eu dividi em 4 partes. Eu acho que poucos de vocês viram isso nos dias para concurso. Porque a doutrina, os estudiosos, fazem pouco caso da segurança pública, não esmiuçam. Com certeza, quem estudou aí não viu muito disso. Então, a primeira coisa é que a segurança pública é um serviço público a ser obrigatoriamente exercido pelo Estado. O particular não tem essa obrigação. É direito e responsabilidade de todos. Então, a particular cabe colaborar. Mas o dever é do Estado, que devem ser exercidos por órgãos próprios e taxativamente definidos. E embora seja uma palestra só de segurança pública, como eu sei que tem guardas municipais aqui, eu quero dizer que eu sou a favor da inserção da guarda municipal nos órgãos de segurança pública. Isso vai acontecer, tamanha é a pujança da guarda municipal em todo o Brasil. Hoje, a guarda municipal não integra formalmente, mas nós, eu acredito que a maior, o Gustavo nem vou falar, né? Mas acreditem que boa parte das lideranças que estão aqui, aliás, todos estão aqui, que eu conheço, mas boa parte do Brasil já reconhece a importância da Guarda Municipal ser inserida em definitivo como órgão de segurança pública e é o Guarda Municipal ser tratado como servidor policial. Mas do ponto de vista formal hoje, esses órgãos próprios e taxativamente definidos são nos estados e na União. Então, formalmente, a segurança pública ela só deveria se desenvolver na União e nos estados. A União é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal. Ela existe. Vocês já viram algum? Eu já, uma vez só em Brasília, numa solenidade. Fora isso, nunca mais. Nos estados, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Gente, Bombeiro Militar é segurança pública. Bombeiro Militar, olha aqui uma coisa que não está fora do script, mas eu gosto de falar sobre isso. O Bombeiro Militar foi o órgão de segurança pública mais castigado. Sabe por quê? Porque a Defesa Civil, ela é exclusividade do Bombeiro Militar. Mas aí não organizaram o bombeiro e criaram um SAMU, salvamento. Salvamento é Defesa Civil. Defesa Civil é segurança pública. Segurança pública é bombeiro. O SAMU foi, embora seja muito importante hoje, e não tem como acabar com isso, mas o SAMU foi, como o Estado não tem competência, o Estado não, os políticos que nós elegemos, não tem competência para fazer a coisa funcionar, criam subterfúgios. O SAMU é o subterfúgio. Outros subterfúgios são os órgãos de defesa civil. Né? Tem órgão municipal, estadual e órgão federal. Mas a previsão constitucional, gente, é do Corpo de Bombeiros. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quem nós elegemos não faz a coisa certa. Existe um planejamento na Constituição que não é respeitado. Nós precisamos adequar a realidade à Constituição. Então eu acho que nós precisamos, no futuro, pensar em polícia municipal, polícia estadual e polícia federal, cada qual com sua atribuição em ciclos complexos. Isso é uma outra palestra. Mas eu queria só fazer essa... Porque no decorrer da minha fala, eu vou falar tanto de segurança pública que pode parecer que eu não concorde, então já deixo claro, porque eu sei que tem um público aqui qualificado, eu deixo claro a minha posição favorável ao ingresso formal da Guarda Municipal dentro dos órgãos de segurança pública. É um direito de todos, ou seja, a nós cabe a colaboração, a nós, eu digo nós de população, e essa parte aqui é uma parte que ninguém nunca falou, gente. Eu li várias coisas, olha. É função comum a todos os órgãos da segurança pública, bombeiro, polícia civil, polícia militar, polícia federal, rodoviária federal e ferroviária federal, é comum, função comum a todos os órgãos, a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio. Por quê? Porque isso está no caput do artigo. Não é? Quem conhece um pouquinho da organização de um artigo de lei sabe que o caput fala do que vem adiante. Então essas são funções
comuns à Polícia Civil tem sim, excepcionalmente, a atribuição, a função de preservação da ordem pública tem, bem como da economidade das pessoas e do patrimônio. Outro ponto. Pode passar. E aqui fala que a segurança pública é exercida pelos seguintes órgãos: Polícia Civil. Pode passar. A conclusão de que a segurança pública é exercida através de órgãos próprios, satisfatoriamente alinhados, dentre eles a Polícia Civil. Estou sendo bem óbviozinho para a gente caminhar junto para o raciocínio. Eu vou chegar na carreira única, mas eu quero que a gente cresça junto aqui no raciocínio. Outro quadro. E aí vem o nosso parágrafo 4. E aqui é que está a nossa vida. A Polícia Civil, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem em ressalvar da competência da União as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Olha, esse é o dispositivo que nos coloca, olha, você no Brasil é isso. Nem mais, nem menos. Um quadro. A primeira parte. As polícias civis são dirigidas por delegados de carreira. Passa agora não. Essa parte, ela foi durante muitos anos mal interpretada propositadamente, para que desse a ideia de que, olha, poucos são escolhidos e o resto é a ralé. O resto é uma divisão bem imperial, nobreza e plebe, não é isso? E aí dá a ideia de que, opa, polícia é delegada, mas se você ler direitinho, você vai perceber que não está não, né? As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira. Outro quadro. E aí vem a primeira observação. Gente, ó, o cargo em comissão de direção do órgão público Polícia Civil é exclusivo do delegado de carreira. Isso é óbvio, né, gente? Porque lá no meu estado, o chefe da Polícia Civil chama superintendente. Como é que chama aqui? Delegado geral. Como é que é no Piauí? Delegado geral. E lá no... Diretor geral. Diretor geral. Muda o nome, mas todos são o quê? Os chefes da polícia. A Constituição, nessa primeira parte, diz que aquele cargo em comissão, e é um cargo em comissão, não é isso, gente? É exclusivo do delegado de polícia de carreira. E aqui é uma observação importante, ó. Essa é a única menção constitucional à expressão delegado de polícia. Depois daqui não tem mais nenhum. Outro ponto. Vamos para a segunda observação. Gente, delegado de polícia. Aquela expressão na Constituição se refere a um cargo efetivo, a um cargo de comissão, ou C, uma função de confiança. Poderia ser qualquer uma delas. Mas os estados brasileiros todos preferiram optar pelo cargo efetivo. Então, o delegado no Brasil hoje é um cargo efetivo. Mas na PRF não é assim, não. Sabiam disso? Vocês sabiam que existe delegado na PRF? Na PRF é uma função comissionada. É o policial rodoviário federal que está em determinado nível da sua vida funcional e a ele é possível o chefe nomeado delegado de uma delegacia de polícia rodoviária federal, que vai fazer o que, gente? A gestão da delegacia. Delegado, como diz aqui o artigo 54, é o que? Responsável da direção da Polícia Civil. Na PRF, o delegado dirige uma delegacia. Dirige. E esse delegado é uma função de comissão que um agente policial rodoviário federal assume e, em determinado momento, ele volta para a pista. Então, hoje eu sou aqui o PRF, eu já tenho uma bagagem funcional, eu já fiz cursos, eu tenho um tempo de vida, então o chefe entra olhando, Antônio, eu acho que você pode ser delegado aqui na primeira, DR, não sei o que, vamos ver lá. Eu sou delegado. Na PRF, o superintendente também tem lá, para a regional. O corregedor é um policial rodoviário federal comum. Ele tem o quê? Ele tem requisitos de escolaridade, requisitos de capacitação, tempo de serviço. Ele é escolhido pelo seu chefe, não é para alguém de fora, pelo seu chefe, e ele vai, como é em qualquer empresa privada. E por que eu cito a PRF, gente? Alguém se lembra da última crise aguda da PRF? Aguda. Não tem. Tem crise, como tem qualquer instituição. Uma crise aguda, como o polícia legal, como vamos mudar a polícia, como operação padrão. Não. Porque lá todo mundo é carne, a mesma carne.
A PRF é o grande modelo a ser seguido. Claro que tem que fazer uns ajustes, mas em comparação ao resto, a PRF é a guarda, que eu soube da organização da guarda, que é muito parecida. Então são exemplos a ser seguidos para nós, policiais civis, militares, federais. Precisamos copiar. Então, já tento, não sei se consigo, começar a desmistificar de você que delegado de polícia na Constituição Federal abre a possibilidade para qualquer interpretação. A prova disso é que tem delegado na PRF, tem delegado na Receita Federal, tem delegado no Ministério do Trabalho, no IBAMA. Pronto, falo, graças a Deus, uma plateia preparada. Outro quadro. Delegado até nos partidos. E aí, gente, vem a outra indagação. Delegado de polícia de carreira. Gente, delegado de polícia de carreira. É de correr não, né? O que é isso? Os cargos públicos, eles são organizados ou em carreira ou isolados. O cargo isolado é aquele que você faz o concurso, assume, morre dele. É o que nós somos hoje. Embora lá em Sergipe, eu não sei, eu falo por Sergipe. Sergipe, eu sou escrivão de polícia. Se assustem logo, eu sou escrivão de polícia e presidente do sindicato. Graças a Deus. Comecei como vice. Lá em Sergipe eu tenho agente, escrivão e delegado. Quando eu falo agente, você ouça inspetor. Embora você entra na primeira classe e vai para a terceira, aqui não é assim? Lá é terceira até a primeira. Embora você entre e você ache que você vai ser promovido, embora se fale e se leia a promoção da lei, isso é uma mera progressão horizontal. Por quê? Porque eu só avanço salarialmente em razão do tempo de serviço. Promoção, gente, basta olhar os livros. Promoção é quando você assume um outro cargo, tem outra remuneração e tem mais atribuições em razão da remuneração. Então hoje em Sergipe, eu acho que aqui no Piauí, ó, saudade do Piauí, comi bem lá, viu? Aqui no Ceará também é parecido, o inspetor, ele é só inspetor. O inspetor aqui de última classe, ele é superior hierárquico dos outros, então não existe promoção. A lei está escrito, mas está errado. Promoção é vertical, progressão é horizontal. Então, gente, esse de carreira do artigo dá a nós duas interpretações. Pode haver sim uma carreira de delegado? Pode. Basta organizar um delegado de carreira e eu colocar para cada classe mais atribuições, mais prerrogativas para que ele possa assumir uma posição superior. Posso. Isso até existe em poucos estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Como eu também posso pensar numa carreira policial civil, não posso? Carreira da magistratura, 2 cargos, juiz, desembargador. Carreira do Ministério Público, 2 cargos, promotor, procurador de justiça. Carreira de oficial da Polícia Militar, diversos cargos. Porque é onde você ouve patente, leia cargo, ouça cargo também. Então, o cara quando entra na PM da oficial, ele entra capitão, não, ele entra tenente, e aí vai sendo promovido até coronel. Existe concurso para coronel, gente, em algum lugar do país? E por que nunca ninguém reclamou disso? Então, por que concurso para delegado? Já eu chego lá. Então, a expressão que está dita na Constituição, para mim, e espero que para vocês também, dá a interpretação de que eu posso ter carreira de delegado de polícia ou a carreira policial civil. Para outro quadro. E aí vem a segunda parte do artigo 154, que diz que as polícias civis, e aí fala da função estatal. O que qual é o papel da polícia civil? A que ela se presta? Incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Outro quadro. Ou seja, a função estatal do órgão público, Polícia Civil é um órgão público. Olha, o órgão público tem função estatal. O cargo tem atribuições. Nunca esqueça isso. É o exercício das funções de polícia judiciária comum e estadual e a apuração de infrações penais comuns. Outro quadro,
E vocês vão entender agora por que eu fiz isso. Olha, então, gente, não fale que nós somos da Polícia Judiciária, porque esse não é o nome da instituição. O nome da instituição é Polícia Civil. Foi dado pela Constituição. Olha, por que eu disse isso? Porque polícia, exercer, praticar a polícia judiciária não é uma exclusividade só nossa. Não é. A polícia militar e o bombeiro militar, quando estavam seus IPMs, ou não tem? Todo mundo sabe disso. Eles realizam atividade de polícia judiciária militar. Por quê? Porque apura infrações penais militares. Então a polícia militar e o bombeiro militar são polícia judiciária militar e estadual. Estaduais. Por que tem dúvida disso? Porque é lógico. Lógico. A Polícia Federal atua também na apuração de infrações penais de sua competência. Eu não vou aqui falar sobre isso, que é longo. Ou seja, a Polícia Federal é também uma polícia judiciária comum e federal. Por que comum? Porque são crimes comuns, os crimes do dia a dia, os crimes nossos, civis. Quando é militar, é porque apura infrações penais militares. Então deu para entender, gente, que a nossa praia é a investigação de crimes comuns de âmbito estadual? Deu para entender? É isso que está na Constituição e a gente às vezes não consegue enxergar. Tem polícia civil, como em Minas Gerais, que o DETRAN é uma autarquia ligada à Polícia Civil. Isso é desvio de finalidade. Ou não é? É o que está na Constituição. Vamos para outro quadro. O parágrafo 6º do artigo 194. As polícias militares e o Corpo de Bombeiro Militar, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, e é o que nos interessa, juntamente com as polícias civis, aos governadores de Estado do DF, dos territórios. Próximo quadro. Então, gente, conclui-se que as polícias civis são subordinadas aos governadores do Distrito Federal. Então, policiais civis, vocês não são subordinados a delegado de polícia. Deu para entender? O delegado é tão servidor quanto eu. Eu sou subordinado à legislação, obedeço à legislação. Ele é o meu chefe no procedimento. Mas nós temos a mesma estatura funcional. Eu sou subordinado, enquanto policial civil, ao governador do Estado. Por isso que as tratativas salariais têm que se dar com o governo do Estado e não com a segurança pública, que, por sinal, nós não somos subordinados a ela, né, gente? É o que está na Constituição desde 5 de outubro de 88. A Secretaria de Segurança Pública é uma mera ilação, é uma mera ficção jurídica, porque nós somos subordinados aos governadores. Por isso que você lá fala com a Agnello. Não é Agnello, não é? Por isso que eu falo com o Débora, por isso que vocês falam com o Cid, e lá fala com o Wilson, não é? Por isso, eles podem até, governadores, indicar alguém para fazer interlocução, tudo bem, mas é ele o responsável. Vamos lá. Aliás, volte um pouquinho só. Gente, vamos pensar aqui um pouquinho, já que a Polícia Civil é subordinada aos governadores, qual seria o status do chefe de polícia? Secretário de Estado. Veja como a nossa instituição está desvalorizada. Porque a política colocou um secretário no meio da gente. Perceberam? As defensorias públicas também são subordinadas ao governo do Estado. E não existe um secretário que intermedie isso. Pela mesma razão lógica que está na Constituição. Ou seja, a nossa proximidade com o chefe maior do Estado mostra a importância do nosso órgão na estrutura do Estado brasileiro. Estão acompanhando o raciocínio, gente? Eu acho que estão. Vamos lá. Vamos para o parágrafo 7º, um parágrafo importantíssimo, e agora eu preciso da atenção de vocês, porque vocês serão multiplicadores. O parágrafo 7º diz que a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Antes de passar, eu quero olhar para a eficiência.
Quem aqui estudou para concurso ou está estudando na faculdade, sabe que dentre os princípios da administração pública está o princípio da eficiência, não é isso? E vocês também sabem que o princípio da eficiência, ele só foi inserido expressamente na Constituição, lá no caput do artigo 37, parece, isso da Constituição Federal, com a emenda 19, em 1988. Para a segurança pública, esse princípio é expresso desde o nascimento da Constituição. Isso é ou não é relevante? O legislador constituinte originário, ou seja, aquele que aprovou o texto inicial da Constituição, ele pensou em toda a administração pública, mas ele reservou a eficiência em primeiro lugar para a segurança pública. Parece uma piada, né? Porque nós somos a ineficiência humana no Brasil. Vamos lá. Ou seja, a lei nacional disciplinará a organização e funcionamento da Polícia Civil de maneira a garantir a eficiência em suas atividades. Ou seja, eu peguei aquele texto geral e adaptei a nós. Isso pode ser feito para a Polícia Militar, Bombeiro Militar, etc. Ou seja, existe uma previsão constitucional de que uma lei discipline a organização e funcionamento da nossa polícia. E a Constituição exige que esta lei seja feita de tal forma que garanta a eficiência. Tudo isso é ordem. Tudo isso ressalta a importância do nosso órgão, a importância da nossa atividade. Ou seja, nós não somos menos importantes que a magistratura, que o Poder Judiciário, nós não somos menos importantes que o Ministério Público, que as PGS. Nós temos a mesma importância dentro do texto constitucional. Por favor. E aí, gente, essa lei que deverá disciplinar a organização e funcionamento das polícias civis, essa lei que está sendo indicada no parágrafo 7 do artigo 54, nada mais é do que a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Uma lei que não existe. Nunca houve a promulgação de uma lei orgânica nossa. Agora, com certeza, vocês conhecem a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura, a Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei Orgânica da Defensoria, a Lei Orgânica da Saúde. Muito bem. Existe também uma lei orgânica, uma lei orgânica para a educação, que tem outro nome, chama LPD. É? Por que não temos a nossa ainda? Tramita lá no Congresso há muito tempo algumas tentativas, mas nunca são vitoriosas. Por quê? Porque não há interesse. O político não quer comum, o político comum, tradicional, são todos, não se preocupa com a segurança pública. Tanto é verdade que os órgãos de segurança pública estão começando a fabricar, no sentido da palavra, políticos, para poder fazer eco. Porque só com a política se transforma. Então essa lei ainda não aconteceu. Vamos para o outro quadro. E aqui vem uma indicação clara da necessidade da existência de uma lei orgânica nacional e de leis orgânicas estaduais ou distritais. Vamos lá. Olha, compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. É isso que está no artigo 24, combinado com o inciso 14 da Constituição. Ou seja, polícia civil é matéria para ser tratada ao mesmo tempo pela União e pelos Estados. Espera aí. Então, se tem que haver uma lei orgânica nacional, também tem que haver leis orgânicas estaduais. Ou seja, uma lei orgânica nacional, uma lei orgânica estadual do Ceará, uma nacional, estadual do Sergipe, e assim vai pelos estados. Vamos lá. A Polícia Civil deve, portanto, ter a sua lei orgânica, e a sua nacional e a sua lei orgânica estadual. Mais um pouco. Vamos agora para esse próximo, que diz o seguinte, ó, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais. Pode passar? Ou seja, a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, gente, deve estabelecer normas gerais. Que é a norma geral? Aposentadoria, quais são os cargos. Vocês repararam que cada estado tem um cargo diferente? Aqui no Ceará, inspetor, escrivão e delegado. O delegado sempre continua porque tem lá a avaliação constitucional dele. Lá em Sergipe é o delegado, o escrivão, agente de polícia e agente auxiliar de polícia. Lá no DF é parecido. Tem agente, escrivão, delegado. E lá no DF é bom porque a perícia faz parte da polícia, então o perito é policial, não é?
Papiloscopista policial, lá no meu Sergipe, a perícia está fora da polícia. É um absurdo. Então a lei orgânica ela vai dar padrão, gente, uniformidade a isso. E essa lei orgânica nacional não existe, normas gerais. Vamos à frente, um pouco mais à frente, e aí, olha, nesse dispositivo diz que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Entenderam? Ou seja, vamos passar um quadro? Vamos passar um quadro? Pode passar um quadro? Pode passar? Aliás, volte. Me desculpe, volte, que eu pensei que tivesse. Ou seja, os estados, gente, dentro da competência concorrente, têm a atribuição de legislar sobre normas suplementares. Então, estamos percebendo que a Constituição determina que Polícia Civil é uma matéria concorrente, que deve ser discutida, legislada pela União e pelos estados, e que a União deve definir normas gerais e os estados e DF normas suplementares. Quais são as normas suplementares? Regras de aposentadoria, licenças, a estrutura de remuneração, são aquilo que está próximo da gente. Então, deveria existir, como existe a Lei Orgânica Nacional da Magistratura e existe a Lei de Organização Judiciária em cada estado, não existe? Existe a Lei Orgânica do Ministério Público e existe a Lei Estadual do Ministério Público. Por quê? Porque falam de normas gerais na União e falam de normas suplementares dos estados. Vamos lá. Vamos passando. E aí a Constituição não deixa a gente, não deixa a polícia sem uma resposta. Diz o quê? Que na inexistindo lei federal, ou seja, inexistindo a lei orgânica nacional sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, já que não existe lei orgânica nacional, o Ceará, então, faz uma lei orgânica estadual, mas tratando tanto de normas gerais como de normas suplementares, específicas. Por quê? Porque a gente não pode esperar o Congresso. A Constituição já fez essa previsão. Vamos lá? A lei orgânica estadual ou digital da Polícia Civil estabelecerá, então, normas gerais e suplementares enquanto não houver lei orgânica nacional. É a atual situação. Nós vivemos hoje, cada estado uma polícia. Em Sergipe é pior. Cada delegacia é uma polícia. Enquanto não houver regulamentação, nós vamos continuar passando por essas agruras, estado a estado. Vamos lá? Pode passar? E aí vem, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Ou seja, o Ceará tem uma lei agora. Vou dar um exemplo claro. Existe em Brasília, tramitando uma PL 1949 de 2007, que é a Lei Geral da Polícia Civil, a nossa lei orgânica que tramita eternamente em disciplina. O atual texto dessa lei orgânica, desse projeto de lei, diz que os cargos de agente e escrivão são de nível médio. Se essa lei fosse aprovada agora em Brasília, o Ceará, por exemplo, que atualmente em Sergipe e todos os outros tem nível superior, deixaria de ter. Compreenderam, gente? Compreendendo a falta que nos faz uma federação e uma confederação? Nós estamos aqui com a faca no pescoço. Se alguma coisa acontecer em Brasília, assim, fora do controle, nós estamos perdidos enquanto instituição. Por quê? Porque a superveniência, ou seja, o vir depois, uma lei orgânica nacional que vinha depois, ela revoga o que estiver na lei geral que lhe contrariar no tocante às regras gerais. Estão entendendo, gente? Estão acompanhando? Que bom. Vamos lá. Então, gente, advindo aí a conclusão. Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, as normas gerais das leis orgânicas estaduais, elas ficam suspensas, revogadas. Outro quadro. E aí vem esse grande parágrafo 9, que para mim foi assim, foi o último suspiro da polícia. Deram gás. E foi na reforma administrativa feita pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que nem sabia o que estava fazendo, eu acho. Nem sabia. Mas foi tão bom para a gente. Vamos lá. Esse parágrafo, ele não existia na Constituição, no texto originário. Esse parágrafo não existia. Então, quando aprovou a Constituição, não existia.
Esse parágrafo todo passou a existir, foi incluído pela emenda da Constituição número 19. Eu sei que parece chato, mas são muito importantes essas informações. Inclusive para a diretoria, para os candidatos a diretores que precisam dominar esse assunto para poder formar política de valorização de classe. Eu acho fantástico esse texto porque, para a grande massa de policiais civis do Brasil todo, não, de policiais do Brasil todo, civis, militares, né, estaduais, federais, só se enxerga uma coisa, a palavra remuneração. E tem uma outra informação aí que as pessoas não enxergaram, mas vamos lá, tem duas informações, olha. Vamos ler o texto. A remuneração dos servidores policiais, integrantes dos órgãos relacionados neste artigo, será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. E esse texto foi incluído, como disse, pela emenda constitucional número 19 de 98. Próximo quadro. Gente, a primeira observação a ser feita. A remuneração dos servidores policiais deve ser fixada obrigatoriamente na forma de subsídio. É o que está dito lá. Volta ao quadro, por favor. Quando ele fala na forma do parágrafo 4º do artigo 39, isso aí é o subsídio. Entendeu? Por favor, para frente. Então, a remuneração dos servidores policiais, e aí nós somos policiais civis, deverá ser fixada pelo subsídio. Pode um quadro. E o que é o subsídio? O subsídio é a modalidade remuneratória das carreiras típicas de Estado. Membros de poder, detentor de mandato eletivo, ministros de Estado e os secretários estaduais municipais. Deve ser fixado em parcela única, isso que está lá no parágrafo 4º do artigo 39, vedado o acréscimo de qualquer gratificação. Entendeu, Será? Estou dando um recado para vocês, viu? Adicional, abono, prêmio, verba de alimentação ou outra espécie remuneratória, não podendo ultrapassar o teto constitucional, que é o que ganha o ministro do STF. Quem recebe subsídio não pode ter hora extra, não pode ter adicional noturno, não pode ter gratificação de delegacia, chefia. De titularidade. Se não, de titularidade, tá entendendo? Se não tem como me pagar, então vamos fazer vamos cortar o que está errado, para sobrar dinheiro para me pagar, doutor. Foi assim que fizemos em Sergipe, é assim que está sendo feito no Ceará, ou no Piauí. Eu espero que seja feito no Ceará. Vamos lá. Uma outra coisa importante, gente, olha, uma observação, ó, é a modalidade das carreiras típicas de Estado. O que quer dizer isso? O escrivão de polícia, o inspetor de polícia e o delegado de polícia, ou os peritos, quando as perícias forem polícias, são o quê? Carreiras típicas de Estado. E olha, carreira típica de Estado não pode ser substituída. Eu não posso botar um terceirizado, entendeu, Ceará? Você está me ouvindo, né? Improbidade administrativa para o gestor que colocar um menino, menina para fazer BO, porque BO é a atividade de uma carreira típica de Estado. Estão entendendo, gente? O BO entendeu muito bem esse recado. Nós andando no interior do Piauí, tinha funcionário de prefeitura cedido. Fala, professor. Está gravando? Funcionário de prefeitura cedido, fazendo trabalho de polícia, usando arma, prendendo gente. Salmas. Rapaz, é uma coisa assim, denunciando tudo, pegando documento, formalizando. Nós estamos hoje lá, os delegados, eles passam por a gente, lá no sindicato, a gente está num clima mais... É aquela história, pessoal, é o mal necessário, tem que ser feito. Pode, inclusive, ser preso em flagrante por usurpação de função pública. Basta ter coragem. Vamos preparar nessas horas. Basta ter coragem. E no Ceará, quem vai ter coragem é Gustavão e a turma do Movimento. Vão botar a polícia. Porque as outras chapas não vão ter coragem de fazer isso. Não vão ter coragem. Prender em flagrante lá para o Ministério Público, chamar a imprensa. Para dizer, olha, aqui é minha casa. Alguém conhece algum juiz terceirizado? Não. Alguém conhece um promotor terceirizado? Não. E por que tem que ter um inspetor terceirizado? Não tem. Por quê? Ou nós nos damos a respeito, ou ninguém vai nos respeitar. Vamos para frente. Gente, a outra observação que é maravilhosa também é a seguinte, olha,
os servidores policiais integram os órgãos de segurança pública. Vamos voltar ao texto do parágrafo, por favor. Volta. Aqui, ó. Esse é o parágrafo. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo. Ou seja, quais são os órgãos relacionados nesse artigo? Os órgãos de segurança pública. A Polícia Civil é uma polícia pública? São. Então, todos aqueles servidores da atividade fim da Polícia Civil são servidores policiais civis. Vamos avançar? Até chegar lá? Avança. Aí, aqui. Lógico, não é, gente? Assim, os servidores policiais civis, seja qual for o cargo, deu para entender? Delegado, escrivão, inspetor, sabe, investigador de tiver, oficial de cartório. No Rio de Janeiro, acabou o nome de escrivão, botou oficial de cartório, para desanalyzar mesmo, sabe? A intenção deles é essa. Ou seja, gente, todos nós na Polícia Civil somos pares, somos colegas. Então nunca mais repitam, delegados e policiais civis, meu delegado, meu doutor, ele é seu colega, irmão. Colega. Se comporte como colega. Não é para ofender, não é para brigar, mas tem a altivez de se impor como colega. Ei, colega, eu não vou pegar seu filho na escola não, colega, não vou não. Porque, sim, colega, chefe, doutor não. Chefe. E o PL? O chefe não é delegado, eu sempre estou de delegado. Então, gente, delegado e nós somos carne da mesma carne. Alguém duvida disso aqui, gente? Eu sei que está sendo um pouco lento, mas a ideia é que se mastigue o que está na lei. Eu fiz questão de ser bem cru, para não parecer que estou inventando nada. Isso já está na lei. E esse presente que nos deu foi a FHC. E ele fez um pouco mais, que já deram gosto. Ou seja, nós somos servidores policiais civis. Olha, o órgão público existe para exercer uma função estatal. No nosso caso, Polícia Civil e Investigação Criminal. Esse órgão precisa de servidores. Os servidores ocupam cargos que têm atribuições. Gente, estão entendendo então, né? A atribuição do delegado é a direção da polícia, pode ser a presença do inquérito policial. Ou seja, um delegado é mais um policial civil, tão importante quanto os outros. Eles querem passar nacionalmente a ideia de que eles são juízes e nós somos serventuários. Na justiça, o serventuário não pratica atividade fim, é atividade meio. Na polícia, eu sou escrivão, mas eu porto arma, eu dou voz de prisão obrigatória, se eu não der, eu posso cair na prevaricação, eu investigo, Abuso de autoridade. eu posso cometer o crime de autoridade, eu posso prender alguém por desacato da autoridade, já faço sobre autoridade, já eu falo. Então, essa é a observação mais importante. Levanta a cabeça. O movimento. Vamos mudar a polícia. Agora com a chapa e com o Ricardo, que eu estava à frente, tem a obrigação de levantar o moral dos policiais civis cearenses. Porque não dá para lutar por aumento de salário se eu não me dou respeito. Não dá para lutar por melhor condições de vida se eu não me conheço, se eu não sei qual é o meu papel na instituição. Então está na hora de levantar a cabeça. O Ceará precisa reagir. Estado rico, forte, sabe? Quase que o coração do Nordeste. Precisa reagir. E vai reagir com a chapa Vamos Mudar a Polícia Civil. Vamos mudar o simpósio. Vamos avançar um pouquinho mais. Gente, a conclusão desse primeiro PowerPoint é essa. De que todos os servidores policiais civis, seja qual for o cargo, integram a Polícia Civil e suas respectivas carreiras, compõem também as carreiras típicas de Estado. Sobre isso, eu acho que ninguém teve dúvida, né? Não. Vamos avançar.